Você já imaginou ver um ex-presidente da República condenado à prisão por tentativa de golpe de Estado? Pois é, isso que parecia impossível acaba de acontecer no Brasil. Em uma decisão histórica, o Supremo Tribunal Federal condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, encerrando de forma dramática a saga política de um dos personagens mais controversos da nossa história recente. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Linha Direta. Antes de continuar, já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Esse apoio é fundamental para que a gente continue trazendo análises profundas sobre a política brasileira, sempre com espaço para o debate aberto e democrático. Então já sabe, se inscreve aí e bora mergulhar juntos nesse tema. E não foi só ele. Generais de alta patente, ministros, ex-chefes das Forças Armadas e até figuras-chave da segurança pública também foram considerados culpados por integrar a trama golpista. Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Almir Garnier, Anderson Torres e Alexandre Ramagem estão entre os condenados. Um veredicto que deixa claro: o STF decidiu dar uma resposta dura a quem tentou abalar as bases da democracia. Mas o que essa condenação significa para o futuro político de Bolsonaro e para o Brasil? Será o fim definitivo da sua carreira ou o início de uma nova narrativa, agora como vítima de perseguição política? É aí que eu quero ouvir você. Escreva nos comentários se acredita que a prisão de Bolsonaro é justiça sendo feita ou apenas combustível para manter sua base mobilizada. O julgamento foi acompanhado sob forte tensão. Durante quase 6 horas, o relator Alexandre de Moraes listou minuciosamente 13 atos classificados como executórios, ou seja, medidas práticas colocadas em andamento para sustentar um plano de ruptura democrática. Da campanha contra as urnas eletrônicas até o fatídico 8 de janeiro, Moraes montou uma linha do tempo de ataques sistemáticos às instituições. Para ele, Bolsonaro não foi apenas cúmplice, mas o líder de uma estrutura criminosa que usou o Estado para tentar se manter no poder. Esse foi o ponto de partida da decisão que pode mudar os rumos da política brasileira. Mas o que vem pela frente ainda está cercado de incertezas, e é sobre isso que vamos mergulhar nos próximos blocos. O voto de Alexandre de Moraes foi o ponto central desse julgamento histórico. Durante quase 6 horas, ele reconstruiu passo a passo o que chamou de projeto autoritário de poder. Segundo o relator, Bolsonaro não foi um mero espectador dos acontecimentos que culminaram no dia 8 de janeiro. Pelo contrário, teria exercido a função de líder da estrutura criminosa, contando com a colaboração de ministros, militares de alta patente e órgãos de Estado para colocar em prática a tentativa de golpe. Moraes listou 13 atos executórios, campanhas de desinformação para desacreditar as urnas eletrônicas, ameaças diretas ao STF, apoio a manifestações que pediam intervenção militar, elaboração de minutas golpistas, planos de neutralização de autoridades e, por fim, a invasão e depredação das sedes dos 3 poderes. Tudo isso, segundo o relator, estava interligado em uma engrenagem que tinha Jair Bolsonaro no comando. A firmeza de Moraes foi acompanhada por Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin, que também consideraram o ex-presidente culpado. Para eles, não havia espaço para dúvidas. A democracia foi alvo de um ataque orquestrado e deveria ser defendida com a força da lei. A decisão majoritária formou um placar pesado contra Bolsonaro e os demais réus, consolidando a visão de que o STF resistiu às pressões internas e externas. Mas, em meio a essa avalanche de votos condenatórios, a voz dissonante de Luiz Fux chamou atenção. Em um voto longo, de mais de 13 horas, ele defendeu que o STF não seria o foro adequado para julgar o caso, falou em cerceamento de defesa e pediu a nulidade do processo. Para Fux não havia provas cabais que ligassem Bolsonaro diretamente aos atos golpistas, e condenar sem evidências concretas seria um erro grave. Aqui eu quero trazer a pergunta para você. Na sua opinião,
Fux foi um defensor legítimo do devido processo legal ou acabou funcionando como um aliado indireto da defesa de Bolsonaro? Escreve nos comentários, porque essa divergência é uma das chaves para entender como a história vai lembrar desse julgamento. O contraste não poderia ser maior. De um lado, uma maioria convicta de que o ex-presidente liderou uma conspiração contra o Estado Democrático. Do outro, um ministro isolado, levantando dúvidas e questionamentos que podem alimentar recursos futuros. Esse embate não apenas marcou a sessão, mas deixou claro que o caso Bolsonaro ainda está longe de chegar ao seu capítulo final. A condenação de Jair Bolsonaro pelo STF não é apenas um episódio jurídico, é um terremoto político que mexe diretamente com o futuro do país. Aos 70 anos, sentenciado a 27 anos de prisão, o ex-presidente vê sua carreira praticamente encerrada. Não há mais espaço para disputar eleições. Não há mais foro político para se proteger. Resta apenas a narrativa de que estaria sendo perseguido. E é exatamente essa narrativa que seus aliados já começam a usar. Parlamentares bolsonaristas correm para as redes sociais e para o Congresso com um novo discurso. Se até um ministro do STF, como Luiz Fux, apontou falhas graves no processo, então há motivo para desconfiar da legitimidade da decisão. Para essa base, o voto divergente é munição para manter a militância mobilizada, reforçar projetos de anistia e tentar manter viva a chama do bolsonarismo, mesmo sem Bolsonaro nas urnas. Mas há também outro lado. Para os adversários políticos, a decisão histórica abre caminho para reorganizar o campo democrático. Partidos de centro e de esquerda já celebram a condenação como uma vitória da lei sobre a ameaça autoritária. O discurso é claro. Se até um ex-presidente pode ser condenado, ninguém está acima da Constituição. E aqui eu quero ouvir você. Você acha que a condenação de Bolsonaro fecha de vez as portas para o bolsonarismo, ou esse movimento ainda vai sobreviver, mesmo sem o capitão no comando? Deixe a sua opinião nos comentários, porque esse é o debate central do momento. O impacto eleitoral também é imediato. Com Bolsonaro fora do jogo, a sucessão de 2026 ganha contornos totalmente novos. Nomes como Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e até governadores aliados aparecem como possíveis herdeiros políticos. Mas será que alguém será capaz de herdar o mesmo carisma e a mesma capacidade de mobilização de Bolsonaro? Ou a condenação vai se transformar em um divisor de águas, encerrando de vez esse ciclo político? Uma coisa é certa: o STF não apenas julgou um réu, mas alterou profundamente o tabuleiro da política brasileira. Se dentro do Supremo o clima era de tensão máxima, fora dele a pressão foi ainda mais pesada. A própria Embaixada dos Estados Unidos publicou mensagens alertando para possíveis sanções contra autoridades brasileiras, caso o tribunal avançasse na condenação de Jair Bolsonaro. A Casa Branca foi além. Donald Trump anunciou tarifas sobre produtos brasileiros e insinuou até mesmo a possibilidade de uso de força militar sob o pretexto de proteger a liberdade de expressão. Era uma tentativa clara de intimidação, algo inédito na história recente do Brasil. Mas ao final não surtiu efeito. O Supremo seguiu firme, mostrou independência e entregou um veredicto que marcou época. Essa postura, porém, abre um debate delicado. Até que ponto o Brasil está preparado para suportar as pressões externas quando suas próprias instituições estão sob ataque? E eu jogo a questão para você. Essas ameaças estrangeiras reforçam a importância de termos um STF forte e independente ou mostram que nossas instituições estão expostas demais às pressões internacionais? Escreve aí nos comentários, porque esse tema é central. O julgamento também evidenciou o quanto a democracia brasileira ainda é frágil. De um lado, ministros sob ameaça constante, precisando de escolta e reforço de segurança. Do outro, uma parcela da sociedade que ainda vê Bolsonaro como vítima, mesmo diante de provas apresentadas em plenário. No meio disso tudo, a imagem do Brasil no exterior é colocada à prova. A condenação histórica pode sim ser lida como um marco de fortalecimento institucional, mas também pode abrir feridas difíceis de cicatrizar. Afinal,
quando o maior tribunal do país condena um ex-presidente por golpe de Estado, o que o mundo enxerga? Um país que conseguiu resistir ou uma democracia em constante risco de ruptura? Essa é a encruzilhada em que o Brasil se encontra. E cada gesto do STF, cada reação internacional, vai moldar a forma como seremos vistos daqui para frente. O Brasil acaba de escrever um capítulo que vai ecoar por décadas. Pela primeira vez na história, um ex-presidente da República foi condenado à prisão por golpe de Estado. Jair Bolsonaro, que tantas vezes desafiou o Supremo e disse que jamais seria preso, agora enfrenta uma sentença de 27 anos e 3 meses. E com isso, sua trajetória política parece chegar ao fim. Mas será mesmo o fim? Esse é o ponto que divide opiniões. Para alguns, a condenação representa justiça plena. Ninguém está acima da lei, nem mesmo quem já ocupou o cargo mais alto do país. Para outros, abre-se a porta para uma narrativa de perseguição que pode manter viva a chama do bolsonarismo, mesmo sem o capitão no comando. E aqui eu quero ouvir você. Esse veredicto é o encerramento definitivo da era Bolsonaro ou apenas o início de um novo ciclo, agora baseado no mito da vítima perseguida? Comenta aqui embaixo, porque sua visão é parte essencial dessa discussão. O fato é que o julgamento não termina no tribunal. Ele segue nas ruas, nas redes sociais, no Congresso, na imprensa internacional. Cada voto, cada palavra, cada gesto dentro do STF já virou munição para uma guerra de narrativas que vai moldar o futuro da democracia brasileira. E como toda história que mexe com o destino de um país, essa ainda vai ter desdobramentos, recursos, embates políticos, pressões internacionais, tudo isso continuará em jogo. Mas uma coisa já está consolidada. A democracia brasileira mostrou que pode resistir, mesmo sob ameaça, mesmo sob ataques internos e externos. Se você ficou até aqui, já sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreve no canal Linha Direta e ativa o sininho para não perder as próximas análises. Compartilha esse vídeo com seus amigos, porque esse debate não é só sobre Bolsonaro, é sobre o futuro do Brasil. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.